Então, continuando, turma. Então, considerando, né, todas essas doenças, né, todas essas ações que podem acontecer durante a cirurgia, uma pessoa que tem doenças cardíacas podem sofrer influências, né, negativas referentes a essas ações e ter complicações decorrentes dessa cirurgia. Infecções respiratórias, né, distúrbios respiratórios, a gente já conversou. Distúrbios hematogênicos, né, e aí qualquer complicações referente à parte sanguínea, e aí a gente está falando com relação à questão da imunidade, né, ou seja, a questão da produção de leucócitos, se esses leucócitos, né, estão numa produção muito baixa ou estão numa produção muito alta, as questões das hemácias, se essas hemácias estão baixas, plaquetas, né, de suma importância, tendo em consideração que essa pessoa que vai sofrer uma cirurgia vai ter um corte e consequentemente vai ter um princípio, né, de perda de sangue. Então, as plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea, se existir algum distúrbio nesse quantitativo, a pessoa pode ter um risco muito comum, né, de ter um processo hemorrágico e consequentemente uma complicação. A parte do apoio, né? E aí quando a gente está falando a ausência do apoio, a gente está falando referente à ausência do apoio da enfermagem, referente do apoio da família. Então, nas duas vertentes, a gente vai ver que a ausência desse apoio, né, dessa comunicação, dessa parte psicoemocional, vai influenciar muito nos fatores cirúrgicos do indivíduo. E aí, gente, a gente conhecendo um pouco sobre a equipe, né? A gente já viu os pontos de vista dele sobre as atribuições, né? E qual é a participação deles dentro da cirurgia. O cirurgião, a gente tem o cirurgião principal e o cirurgião auxiliar, né? Que seria o médico auxiliar. O cirurgião principal, ele tem como objetivo realizar o ato operatório, ou seja, ele que vai fazer a cirurgia, né, e após, né, a realização da cirurgia, ele vai acompanhar esse paciente. Essa pessoa de cirurgião principal, ele precisa ser uma pessoa já formada, né, tanto na faculdade de medicina quanto na especialização, ou seja, não pode ser um residente. O que são residentes, gente? Residentes são pessoas, profissionais de saúde que ainda estão fazendo a especialização. Ou seja, um cirurgião principal, ele não pode ser um estudante, ele precisa ser já formado, porque ele que vai ser responsável, né, por todo o processo cirúrgico, né, tanto durante a operação quanto após a operação, tá bom? Então, eles vão estar sendo responsáveis por esse paciente como um todo, do que o médico auxiliar, né? O médico auxiliar, ele vai ajudar em alguns momentos do ato operatório, ou seja, eles vão auxiliar o médico principal em alguns momentos da cirurgia, mas eles não vão responder sobre a cirurgia. Quem vai responder é o médico principal, né, o cirurgião principal, que ele já vai estar, né, como a gente estava conversando, formado. No caso do médico cirurgião auxiliar, ele pode sim ser um residente, ele pode sim estar em processo de formação ainda, mas a gente vai ver que no caso esses cirurgiões auxiliares, eles sempre, para fazer uma cirurgia, para fazer qualquer ato, né, na operação, durante esse ato operatório, ele precisa ter uma supervisão do cirurgião principal. É como
Para vocês entenderem, é como se fosse, gente, o estágio de vocês. No estágio, quando vocês vão para o estágio, vocês não precisam de um preceptor. Então, o cirurgião auxiliar, ele pode ser um residente, ou seja, ele pode ser um estudante e, consequentemente, ele precisa de uma supervisão, que seria, né, o cirurgião principal. O instrumentador cirúrgico. O instrumentador cirúrgico é um técnico em enfermagem, especialização em instrumentação cirúrgica. Né? Como eu falei para vocês, para vocês trabalharem no centro cirúrgico, é necessário, após a finalização do técnico em enfermagem, fazer o curso de capacitação. A capacitação, no caso, seria, né, em instrumentação cirúrgica. E o que faz, né, um instrumentador cirúrgico? O instrumentador cirúrgico, ele tem como principal objetivo auxiliar na escovação, né, dos médicos que vão fazer a realização, mas a principal mesmo é referente aos instrumentais, aos materiais que são necessários para fazer essa cirurgia, ou seja, vão ser responsáveis pela montagem e manutenção da mesa cirúrgica, né, o preparo dos materiais de sutura, os materiais que forem necessários para aquela cirurgia, e aí qualquer tipo de instrumento, as pinças, né, os afastadores, qualquer instrumento que vai ser utilizado na cirurgia, quem vai preparar e quem vai separar esse material vai ser um instrumentador cirúrgico. E aí a gente vai ver, né, que essas pessoas, né, esses profissionais, esses técnicos de enfermagem, eles vão precisar fazer essa capacitação, porque vai ser necessário fazer a separação dos instrumentos, e cada cirurgia vai precisar de instrumentos diferentes. Então, por isso, né, que existe essa capacitação quando vocês terminam o curso de técnicos de enfermagem. Além desses profissionais, existem também o anestesista. Eles vão ser responsáveis pela parte medicamentosa, né, da cirurgia. E aí, né, na verdade, esse médico, ele vai ter uma especialização diferente, né, do que no caso o cirurgião. A função dele é somente mesmo cuidar da parte medicamentosa, com o objetivo de anestesiar, né, esse cliente, né, esse paciente. Além disso, em alguns tipos, né, de cirurgias, é necessário fazer a aplicação dos pré-anestésicos, ou seja, medicações que são utilizadas antes da cirurgia, e da mesma forma ele vai, né, acompanhar após a cirurgia a excreção, né, dessas medicações, desses anestésicos que foram aplicados, né, no pós-cirúrgico, no pós-operatório. Tá ok? Então, basicamente, resumindo, o anestesista tem como função fazer o controle da parte medicamentosa da cirurgia, tanto antes, quanto durante, quanto após. O enfermeiro, ele tem como principal responsabilidade, né, cuidar da parte administrativa e técnica, sendo responsável por coordenar a equipe, né? Vai coordenar tanto, no caso, a equipe de enfermagem. Nesse caso, além da equipe de enfermagem, ele também vai cuidar da equipe médica, ou seja, saber qual o cirurgião principal, saber quais os cirurgiões auxiliares, e aí ele vai confirmar várias coisas, confirmar o tipo de cirurgia, quais são, se todos os instrumentos, né, que serão utilizados estão separados, fazer
conferências como o tipo de paciente, né, possíveis complicações, ou seja, ele vai, através da parte administrativa, conferir se tudo está certo antes, durante e depois da cirurgia. O circulante de sala, ele pode ser tanto um profissional técnico em enfermagem quanto um profissional enfermeiro, e ele vai ter como principal objetivo providenciar os materiais, equipamentos, medicações para abastecer a cirurgia. Ou seja, ele vai ser responsável, né, por acabar de finalizar a organização dessa cirurgia, né? Caso necessite de algo que não esteja, né, dentro dos previstos dessa cirurgia, né, eles vão ser responsáveis por arrumar tanto esse material quanto essa medicação, né? Vai depender de cada caso. Cirurgias, né? As cirurgias, né, elas têm vários nomes, né, dependendo tanto do local aonde, né, vai ser feito a cirurgia, e da mesma forma, né, considerando o que vai acontecer, né? Se vai acontecer, né, um corte, né, que no caso seria a incisão, se no caso vão retirar, se, né, vai fazer uma reparação, se vai fazer uma sutura somente. Então a gente vai ver que cada cirurgia vai ter um nome a partir disso, considerando, né, onde vai ser, ou seja, qual órgão ou qual tecido vai sofrer, né, vai sofrer, no caso, a ação cirúrgica, quanto, né, qual tipo de ação. Como eu falei para você, se vai ser vai ser uma restauração, se vai ser, né, um corte, se vai ser para retirada. Então, a partir disso, né, desses dois fatores, aonde é o local, né, no caso, que vai sofrer a ação, quanto qual é a ação, a gente forma o nome da cirurgia. E aí, esses nomes, eles vão ser surgidos a partir do que a gente chama de terminologia. Considerando esses dois fatores, tanto, né, o local quanto qual é a ação, a gente vai juntar esses dois fatores, né, e formar o nome da cirurgia, né? Levando em consideração o local, gente, aonde vai sofrer a ação, sempre vão ser os prefixos, ou seja, o início do nome da cirurgia, né? E aí a gente, a partir do local, tem alguns prefixos. Exemplos: quando acontece nos vasos sanguíneos, né, vai ser anjo. Nos pavilhões auriculares, ou seja, nas orelhas, vai ser o oto. Nos olhos, o oftalmo. E aí a gente tem vários prefixos levando em consideração, né, o local aonde vai acontecer a cirurgia. Já quando a gente tem, né, quando a gente tem os sufixos, ou seja, o final da palavra que vai dar o nome à cirurgia, né, no caso, como eu falei para vocês, o ato, né? O que eu vou fazer nesse local? O que eu vou fazer nos vasos sanguíneos? O que eu vou fazer nos olhos? Eu posso, né, fazer um corte, que aí no caso seria o sufixo tomia, né? Eu poderia fazer, né, e a gente vai ter a ostomia. A gente pode arrancar, né, ou seja, extirpar, tirar, que aí a gente vai ter a ectomia. Vamos ter a reparação, né, que vai ser a plastia. Pode ter a sutura, que vai ser a rafia.
somente visualizar, né, o que a gente conhece como a oscopia, né? Tem a laparoscopia, né? Ou seja, visualizar somente, não vai fazer nada, é só para ver. Tem a oscopia e a apexia, quando é uma fixação. Então, a partir do início, né, que vai ser o local, e o final, que vai ser a ação, a gente vai conseguir fazer o nome da cirurgia. Exemplos, né, que a gente pode dar. A gente tem, por um exemplo, o nariz, né? Vamos lá, a quarta linha, né? Nariz. O início é o que? Rino. Quero fazer uma cirurgia plástica, então é uma reparação. Então a gente viu que é nariz, reparação é o que? No sufixo plastia. Então a gente vai ter que o nome da cirurgia vai ser rinoplastia. O que é uma rinoplastia? É uma reparação do nariz, né? A gente tem vários outros exemplos, né? A gente pode ter também como vamos voltar lá, um outro exemplo. A gente tem, né, a gente pode pegar como exemplo, vamos pegar o estômago, né? Então a gente vai ter o estômago, né, aonde o local aonde aconteceu, e a gente pode a gente quer ver, né, aonde a gente quer visualizar, né, aonde vai ser o local, como a gente viu, é estômago. O estômago é gastro, né? Gastroscopia, ou seja, a cirurgia que vai visualizar o estômago é a gastroscopia, né? A gente tem vários outros exemplos, né? Por um exemplo, a gente tem como exemplo o útero, né? O quarto item dessa lista, estero. A gente viu que a cirurgia de esterectomia. O que é esterectomia, né? É a retirada, né, do útero. Então a gente vai ver, gente, que a partir do local, né, do prefixo que a gente vai utilizar, juntando com o sufixo, que basicamente é a ação que a gente vai fazer sobre aquele local, a gente vai formar o nome dessa cirurgia, tá bom? Isso daqui, basicamente a gente vai ver que não é algo gravável, né? Você não vai gravar, né? Você não vai gravar todos os nomes de cirurgias, mas a partir de que uma pessoa fala o nome da cirurgia, ou que é utilizado o nome da cirurgia, a gente, utilizando essa separação entre prefixo e sufixo, a gente já vai conseguir saber, né, qual é o objetivo, né, e o local aonde está sendo operado, né, qual o local onde está sendo realizada essa cirurgia, tá bom? Então, eu acredito que é isso, gente. Por hoje, como eu falei, é somente isso. É somente para vocês conhecerem um pouco desse mundo que a gente vai estar entrando nesse módulo, que é o mundo da cirurgia. Peço, né, para que vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês parem o vídeo, vocês perguntem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem no horário da aula, quanto se você depois fora do horário da aula, que assim, na medida do possível, eu vou tentar responder.